Levante tuas duas mãos aos céus. Fecha teus olhos. Senhor, só Tu tens a supremacia, Pai. Vem com a Tua palavra hoje, Senhor Jesus, dividindo a alma do Espírito, juntas e medulas, Senhor. Revela ao nosso coração hoje aquilo que o Senhor quer para a Tua igreja. Revela ao nosso coração hoje aquilo que o Senhor quer para nós, Pai. Faça morada aqui em nosso meio agora, Pai. Te agradecemos por essa noite. Que nessa noite não seja mais um culto, que nessa noite seja um lugar de alinhamento, de direção. Abençoa, Senhor, aquelas pessoas que vieram com o coração quebrantado aqui, buscando uma resposta de Deus. Traz vida, Senhor. Traz vida, Senhor, em nome de Jesus. A igreja diz amém. Amém. Glória a Deus. Antes de mais nada, eu queria que você cumprimentasse uma pessoa que está ao teu lado e fala assim: que bom que você veio. Deus tem algo para você. Vamos dar uma linda salva de palmas para o Senhor. Diga glória a Deus. Amados, nós estamos passando por alguns momentos críticos, como igreja, como eclésia, aqui no Brasil. E hoje o Senhor quer que você entenda um pouco mais sobre o que é ser a igreja. Hoje o Senhor quer que você entenda um pouco mais o que é ser igreja, o que é uma igreja, o que você está fazendo dentro deste templo, dentro dessa reunião, nessa hora. Qual o objetivo? Se você veio buscando a resposta de Deus, eu tenho certeza que você vai sair daqui hoje diferente. A Bíblia diz que se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo será luz. Porém, se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo se tornará em trevas. Diga trevas. E hoje Deus, Ele quer alinhar alguma coisa na tua vida, alguma coisa no teu coração. E eu não sei o que é, mas eu estou com o coração cheio de expectativa para aquilo que Ele vai fazer nessa noite. Quem está comigo aqui? Amém. Vamos lá? Mateus 16:18 diz assim: eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Aqui é um diálogo que Jesus estava falando com os seus discípulos, e Ele pergunta simplesmente para os seus discípulos algo: quem vocês dizem que eu sou? Alguns dizem: você é um profeta, tu és Elias. E um jovem discípulo dele disse assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Diga aleluia. E Jesus diz a ele: glória a Deus pela tua vida, filho. Não foi carne e sangue que te revelou, mas sim meu Pai que estás no céu. Agora, veja comigo, tem algo muito importante nisso. Aqui está dizendo que Jesus fala assim, confirmando a identidade dele: eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. O que significa edificar? Construção, desenvolver uma ideologia e servir materiais necessários para isso. No versículo seguinte, Jesus fala assim: eu dar-te-ei as chaves dos céus, e você terá autoridade. O que você ligar no céu será ligado na terra, e o que você desligar na terra será desligado no céu. Deu para compreender até aí? Jesus estava especificando para Pedro, e ele estava dizendo mais: e as portas do Hades, do inferno,
não poderão vencê-lo. Ele deu uma missão a Pedro e falou assim: olha, nas tuas mãos eu vou entregar a igreja. Ele não estava falando do templo, ele estava falando sobre a igreja brasileira, sobre a igreja da nação. O que é essa igreja? Nós. Quem está entendendo? E Pedro, ele começou a entender. A partir do momento que Jesus entrega as chaves do reino dos céus para ele, não é chave física, é algo espiritual. Quando Jesus entrega isso para ele, Jesus fala assim: ó, eu estou te dando autoridade, você tem uma missão agora. Pedro tinha uma missão de manter a igreja do Senhor Jesus. Pedro tinha uma missão de dar continuidade com a igreja do Senhor. Imagina, mais de 2019 anos atrás, Jesus falando para esse cara: ó, eu estou te dando as chaves dos céus. Jogou a responsa para Pedro. Eu estou te dando algo que nem todo mundo tem. A partir de agora você vai ser o líder da igreja. Você vai estabelecer os padrões da igreja na terra. Porém, como que Pedro iria manter a igreja organizada? Pensa comigo, Ellison. Como que Pedro iria manter a igreja bem organizada, sem nenhuma bagunça, sem nenhuma contenda? Existe algo que eu e você precisamos fazer, e que eu e você precisamos praticar, para que nós, como igreja, porque quando nós falamos igreja, nós não falamos o templo, nós não falamos de placa de igreja. Como igreja é o corpo. Está dando para entender? Você é uma igreja. Quando você fala mal de uma igreja, você está falando mal de você mesmo, porque você, acreditando ou não, você é uma igreja. Quem está entendendo? Ou seja, Jesus estava dando a Pedro autoridade, e ele disse assim: você tem uma missão. Agora pensa comigo, João, Luan, como que, se você fosse Pedro agora, como que você iria dar continuidade na igreja sem os problemas? Porque problemas todos nós temos, dificuldades, problemas a gente vai encontrar em tudo que é lugar, na tua empresa, na tua escola, na tua casa, dentro da igreja, do templo. Quem está entendendo? Agora, não é como resolver, mas como amenizar isso. E eu volto aqui desde o princípio, para a origem. Eu quero que você aplaude o Senhor um minuto para me beber água. Vamos voltar lá para a origem, aonde tudo começou, Renato. A gente vai voltar agora lá para o princípio. Vamos lá, Gênesis 11, do 1 ao 9, diz assim: no mundo todo havia apenas uma língua, um só modo de falar. Próximo. Saindo os homens do Oriente, encontraram uma planície em Sinear, e ali se fixaram. Para por aí. Isso aqui, esse acontecimento foi depois do dilúvio. Todos conhecem a história do dilúvio, do Noé, né? Isso foi depois do dilúvio. As águas tomaram conta da terra. A humanidade quase toda morreu. E aí Noé com seus filhos saiu da arca. Essa história todo mundo já conhece, sim ou não? Já ouviu falar em desenho, em alguma coisa. E nesse momento, Deus, ele estabelece um padrão do homem. Essa descendência aqui, esses homens que eles estão falando, são netos de Noé, para vocês terem uma noção. Imagina, Deus, ele ficou irado com a terra, e ele mandou destruir a terra, destruir os seres viventes naquele lugar. Só se salvaria os justos. Naquela época, só Noé e seus filhos, sua família. Para vocês, tá dando para entender ainda, tá? Tá dando para pegar? Pega no Espírito em nome de Jesus. Você vai sair daqui hoje diferente, com uma visão diferente sobre o que é a igreja. Você vai sair daqui diferente, com o teu modo de agir, com o teu modo de pensar. E Deus, ele vai transformar a tua vida, de glória em glória, em nome de Jesus. Então isso aqui são os descendentes de Noé. Imagina, Deus está virado porque assim, estava muito pecado na terra. A Bíblia diz que o pecado da humanidade
tinha subido até as narinas do Senhor. Então ele ficou irado. Porque assim, a terra é gigante, sim ou não? Para Deus querer destruir pedaços dessa humanidade, estava feio o negócio. Então imagina depois de, acho que era 100 anos. Depois de 100 anos, Deus irado com a terra. E de repente começa ao povo produzir, proliferar. Então era um só povo, amém? Quem está comigo? Era um só povo. E aí Deus ele fala assim, ó: saindo os homens do Oriente, encontraram uma planície em Sinear e ali se fixaram. Planície é um lugar grande, um lugar extenso. Dá para entender? Vamos lá, continuando. Disseram uns aos outros, os homens: vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Usavam tijolos em lugar de pedras e piche em vez de argamassa. Depois disseram: vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim o nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. Para aí um minutinho. Aqui os homens eles tinham se organizado. Aqui eles tinham entrado em um acordo e eles sabiam que existia um Deus. Porque na cultura deles, os pais passavam para os filhos para os filhos, e assim por diante. Então todo mundo conhecia a história da origem da humanidade, lá no Jardim do Éden, de Adão e Eva e tal. Esses homens sabiam que existia alguém mais poderoso do que eles. Esses homens eles sabiam que existia algo que poderia detê-los, uma força divina. Quem já sabe quem é essa força? É Deus. Olha a ideia dos caras. Vamos fazer uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim o nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. Eles estavam organizando, se tornando um grupo, uma comunidade forte, para que nada pudesse os detê-los. E aí vamos no próximo versículo. Olha isso. A organização desses homens, o ajuntamento desses homens, fizeram o Senhor descer para ver a cidade. Imagina, Deus tinha destruído a humanidade até então, e ele nunca mais tinha descido na terra, porque ele descia para conversar com Adão. Mas eles fizeram Deus descer na cidade e ver a torre que os homens estavam construindo. Imagina você fazer algo tão grande. Imagina você fazer algo tão espetacular que chama atenção. Para chamar a atenção de uma pessoa é fácil. Você dá um presente caro, você leva ela para ir para um lugar fácil, e aí você chama a atenção da pessoa. Mas para chamar a atenção de Deus, se vocês pegar hoje isso aqui, a tua vida nunca mais vai ser a mesma. Você vai sair daqui diferente. Se você vai querer sair daqui, sabe como? Querendo mais de Deus. Você fala assim: não, eu preciso melhorar. Olha isso aqui, próximo. E disse então o Senhor: eles são o quê? E falam. E começaram a construir isso. Em breve, nada poderá impedir o que eles planejam fazer. Quem está falando isso aqui não sou eu. Não era um rei. Não era um soldado. Não era uma pessoa extremamente forte, rica, que podia fazer algo contra eles. Quem estava falando isso aqui era Deus. Imagina o próprio Deus falar que ninguém vai poder deter eles. Já parou para pensar? Porque quando nós falamos quem é Deus, nós imaginamos, cara, é Deus. O cara faz o mar abrir, o cara faz o sol parar. É Deus. E Ele está dizendo que se não parar eles agora, os homens que estavam juntos, se Ele não parar agora, nada poderá impedi-los de fazer o que eles quiserem.
Você está conseguindo compreender na tua mente? Está dando para entender mais ou menos onde quer chegar? Vamos lá. Volta lá. Ah, não, tá aí, tá certo. Olha o que ele fala: venham. Ele não vai sozinho. Deus. Ele fala: desçamos e confundamos. Ele está falando com os anjos aqui. Ele está no céu, fez uma reunião com os anjos e falou assim: ó, vamos descer e vamos confundir aqueles homens. Porque até então era um só povo, falavam uma só língua. E presta atenção: para que não entendam mais uns aos outros, assim o Senhor os dispersou dali por toda a terra e pararam de construir a cidade. Deus, ele entendeu que o poder que eles tinham de estar juntos, o poder que eles tinham de fazer aquelas coisas, a organização deles, o ajuntamento que eles fizeram, se Deus não parasse logo, Deus talvez não conseguiria parar eles. E aí teria que trazer o quê? Trazer de novo a morte para a humanidade, para todo aquele povo. Porque se Deus temeu, um exemplo, se Deus temeu o que esses caras poderiam fazer, é porque ele sabia que tinha algo. Então imagina, um só povo. Se ele tivesse, ele não ia poder excepcionar um. Ele falava: vou escolher esse aqui vai ficar e vai construir de novo. Não, ele ia ter que matar toda a humanidade de novo. Então Deus dispersou esse povo porque eles tinham unidade. Porém, a unidade desses caras era uma unidade que não era, como posso dizer, para o bem. Não era para fazer algo bom para Deus. Quem está entendendo? Então Deus disse assim: então eu vou parar eles. Aqui é a origem dos países, aqui é a origem do Japão, porque Deus começou a espalhar esse povo. Fala assim: ó, eu vou espalhar, eu vou mudar a língua desse povo para que eles não se entendam, e assim cada um haja com a sua cultura. Quem está me entendendo? Então, para pensar, Deus teve que confundir os povos, porque a unidade deles estava muito forte. Agora, imagina eu e você, com essa unidade, servindo o reino de Deus. Quem poderia nos parar? Então, isso é uma ideologia que veio do princípio, a unidade. Voltando lá em Pedro, ele precisava de unidade com a igreja, para poder a igreja avançar. Ele precisava, Pedro, o líder, precisava mover os discípulos, mover a liderança com a unidade, para poder a igreja avançar. Imagina, se Pedro não faz isso, então a igreja poderia ser estabelecida, cada um com o teu valor. Mas já existia, quando Jesus falou assim: ó, eu edificarei a minha igreja através de você. Jesus, ele montou uma ideologia para Pedro, e ele discipulava Pedro e os discípulos. Ele discipulava com uma ideologia: você assim, você vai ter um valor. Esse valor é inegociável. Está dando para compreender? Amém. Até aí. Tem mais um. Por isso foi chamado Babel o lugar, porque ali o Senhor confundiu a língua de todo o mundo, e dali o Senhor espalhou por toda a terra. Eu estou construindo aqui para você entender o que Pedro precisava para amenizar as contendas, as brigas entre a igreja. Ser igreja é muito mais do que nós falar assim: eu vou para o culto hoje, vou ser muito abençoado. É muito mais que isso, porque a igreja está dentro de você. Nós, quando viemos para cá, nós estamos num centro de treinamento para aprender o que é isso, para poder levar para fora aquilo que nós aprendemos. Quem está entendendo? Você não vem à igreja simplesmente para Deus te tocar. Você vem à igreja para ser treinado. Você vem à igreja para aprender a como você vai vencer lá fora,
os teus problemas, as tuas dificuldades, as crises que você tem. Quem está entendendo? Então isso aqui, por que os discípulos se reuniam? Porque eles queriam aprender mais. Jesus os discipulava, então eles andavam juntos. Quando Jesus morreu, Pedro tomou conta da igreja. Então Pedro reunia aquela igreja. Pedro tinha a responsabilidade de unir aquele povo. Porém, em um momento da história, a igreja ela ficou um ponto de paz, como dizem aí, ponto de paz. A igreja ficou à vontade. Então, por que muitos, como posso dizer para vocês entenderem? Por que muitas pessoas naquela época que eram cristãs, por que muitos morreram? Porque Deus, Ele falou assim, cara, a igreja está muito conformada. Então, Ele começou a enviar perseguição. Mata aquele apóstolo ali. Aquele cara ali está reunindo um povo ali para falar sobre o nome de Jesus. Mata aquele cara ali também. Então, nós como igreja, nós precisamos passar perseguições para não ficar acomodados. Quem está entendendo? Deus, Ele está falando assim, eu vou perseguir aquele povo, porque eles estão muito acomodados. Continuar assim, a igreja não tem continuidade. A Bíblia diz que depois que os apóstolos se reuniram, Jesus foi aos céus, e o Espírito Santo veio, os apóstolos se reuniram, e aí começou a aumentar a perseguição. Então, eles começaram a ir para os confins da terra. Talvez o confim da terra que você tem que ir, seja a tua cidade natal, tu que veio da terrinha. Talvez a perseguição tem que vir para você, não é que você está fugindo, mas Deus está te empurrando para algum lugar diferente, para você fazer diferente lá. Porque aqui você está acomodado, quem está entendendo? Vamos supor, você está no estado de São Paulo, você está com o seu emprego, você está com a tua escola, só que está tudo bem para você. Então Deus fala assim, peraí, aí vem a luta, vem a perseguição, quem está entendendo? E aí Deus te impulsiona, te pressiona, fala assim, vai para os confins da terra, porque lá você vai falar do nome de Jesus, porque lá você vai lembrar dele de novo. Faz sentido? Então Pedro precisava de algo para unir a igreja. Pedro precisava de alguma coisa para que a igreja não se dispersasse tanto, porque quando existe muitas pessoas, vai ter muitos problemas. Quem está entendendo? Então, nós não conseguimos resolver o problema, mas nós conseguimos amenizar. Então, Jesus ele construiu uma ideologia em Pedro, nos discípulos. Para quê? Para que essa ideologia continuasse. Agora pensa comigo, se nós como igreja formos com aquela unidade que tiveram lá no princípio, que chamaram a atenção de Deus, fez descer Deus para a terra. Se nós usássemos essa unidade para o bem, com certeza nós iríamos ganhar as nações para Jesus. Com certeza existiria menos morte nos fluxos. Com certeza abaixaria a criminalidade em São Paulo. Com certeza o número de mortes por drogas abaixaria. Com certeza diminuiria o tráfico de drogas em São Paulo. Quem está entendendo? Porém, para isso nós precisamos nos unir e nos focar nisso. Unidade. Eu enrolei todo esse tempo, construí isso para você saber que a igreja precisa de unidade. Pedro precisava de unidade para a igreja avançar. Quando Jesus falou para Pedro, as portas do Hades não avançarão, não prevalecerão, porque ele estava falando assim, se você for nessa ideologia que eu estou te dizendo, Pedro, nessa ideologia que eu estou te ensinando, as portas do inferno não prevalecem. Porque se para Deus chamou a atenção, Deus teve que ir lá e separar o povo, imagina para o diabo, será que ele teria poder? Não teria. Quem está entendendo? Tema da mensagem: diversidade na unidade. Para pensar, Pedro já tem essa ideologia montada do que é a unidade. Pedro já tem dentro dele que ele precisa de unidade para a igreja avançar. Pedro já tinha entendido tudo isso. Ele falou, glória a Deus, está fácil.
Eu vou chamar uma pessoa aqui, eu vou chamar uma pessoa ali, e a gente vai participar da unidade agora. A gente vai começar a discipular junto, a gente vai começar a fazer célula junto, a gente vai começar a comer junto. Então, Pedro tinha essa ideologia. Porém, não é fácil lidar com pessoas. Muitas pessoas, ela têm temperamentos diferentes. Quem conhece gente assim? Tem muitas pessoas que ela tem os temperamentos diferentes, é difícil de lidar, tem pouca paciência. Outras são calmas demais, mansas, humildes, outros orgulhosos. E na igreja existe isso, sim ou não? Aqui dentro existe isso. Quem está entendendo? Então, agora, como que Pedro iria fazer para juntar cada pessoa com o seu estilo de vida, cada pessoa com o seu temperamento, a juntar essas pessoas e falar assim, ó, esse é o caminho. Paulo, quem já ouviu falar do apóstolo Paulo? Foi um dos maiores apóstolos, realizou grandes feitos. Ele disse algo muito importante que se Pedro visse isso, que eu acho que com certeza viu, ia ser muito fácil para Pedro entender. Quem está comigo? Eu vou ler aqui, vocês acompanham comigo aqui, tá bom? Vamos lá. Diversidade na unidade. Então vamos lá. 1 Coríntios 12:12 diz assim: ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo, pois em um só corpo todos nós fomos batizados, em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado de beber de um único Espírito. Você percebeu que ele está falando unidade, beber e tudo? Hoje você vai sair daqui chapado, porque nós vamos beber do mesmo Espírito em nome de Jesus. Então, olha isso aqui. Ele continua dizendo, Paulo. Dá para acompanhar aqui? Tá dando? Oxe, cadê? Eu não fiz essa aqui, desculpa. Eu não fiz, eu só li, porque senão ia ficar muito aí, fica chato. Aí, ele diz assim: o corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Se você quiser ver depois, tá em 1 Coríntios 12:12 em diante. Ele diz: o corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Se o pé, põe a mão no teu pé aí, rapidão. Isso. Imagina, ele fala: se o pé disser, porque eu não sou mão, não pertenço ao corpo. Imagina o pé dizendo: será que porque eu não sou mão, eu não pertenço a esse corpo? Ele continua dizendo: nem por isso deixa de fazer parte do corpo. E se o ouvido disser, porque eu não sou olho, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Tá dando para pegar? Tá pegando? Se todo o teu corpo fosse olho, como você ia ouvir? Você só ia ver. Tá dando para entender? Vamos lá. E aí ele continua: e onde estaria o olfato? Você não ia sentir cheiro se teu corpo todo fosse olho. E aí ele diz assim: de fato, Deus dispôs a cada um dos membros no corpo segundo a sua vontade. Então você é feito segundo a vontade de Deus. Se Deus quer que você seja ensinável, você vai ser ensinável. Se Deus quer que você ensine, você vai ensinar. Se Deus quer que você ouça, você é feito para ouvir. Se Deus quer que você fale, você é feito para falar. Quem está entendendo? Vamos lá, continuar. Não parou ainda não. Para ou continua? Amém. Vamos lá. E aí ele diz: se todos fossem um só membro, aonde estaria o corpo? Imagina se você, e você desse lado, e você desse lado, fosse só um membro. Se todos nós fossemos só um membro, onde estaria o corpo que ia nos guiar?
Quem está entendendo? Vamos lá. Assim, há muitos membros, glória a Deus, mas um só corpo. Há muitas pessoas, mas há um só corpo, a igreja. E ele continua: o olho não pode dizer à mão, não preciso de você. Nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Ao contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis. Pega isso aí no teu espírito. Glória a Deus. E ele fala: os membros que pensamos serem menos honrosos, tratamos com especial honra. E os membros que em nós são indecorosos, são tratados com decoro especial. Enquanto os que em nós são decorosos, não precisam ser tratados de maneira especial. Enquanto o que em nós somos decorosos, não precisam ser tratados de maneira decorada. Mas Deus estruturou o corpo, dando a maior honra aos membros que dele tinham falta. Ou seja, as partes mais pequenas, aqueles que as pessoas não dão mais nada. Está dando para pegar aí onde você está, no teu lugar? Glória a Deus. E ele diz: a fim de que não haja divisão no corpo. Aí, enquanto o que nós somos decorosos não precisam ser tratados de maneira especial, Deus estruturou o corpo dando maior fim e honra aos membros que dele tinham falta, para que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. Assim, na igreja, Deus estabeleceu primeiramente apóstolos, segundo lugar profetas, terceiro lugar mestre, depois os que realizam milagres, os que têm dons de curar, os que têm dons de prestar ajuda, os que têm dons de administração, os que falam diversas línguas. São todos apóstolos? São todos profetas? São todos mestres? É uma pergunta. Tem todos os dons de realizar milagres? Tem todos os dons de curar? Falam todos em línguas, todos interpretam? Entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. Paulo estava ensinando aos discípulos dele o que era o corpo, o que era um membro. Talvez muitas vezes você ainda não entendeu um pouco, mas depois você pergunta para alguém que tem mais experiência que você, tá bom? Eles vão explicar isso, porque é meio complicado mesmo. Mas se você alinhar isso no teu coração, se você entender cada detalhe que está acontecendo aqui, você vai ver a igreja com outros olhos, você vai andar diferente, os teus passos de fé vai ser diferente, as tuas conquistas também serão diferentes, porque Deus ama quem faz o que Ele ama. Então, se você quer ser bem sucedido na vida espiritual, no teu ministério, naquilo que você for fazer, ande em unidade. Você que trabalha numa empresa que tem produção, se não tiver unidade, a produção não vai bater a meta, sim ou não? É assim ou não é? Quando você está na escola, vai ter um grupo lá, 4 pessoas. Se 3 fizer e uma não fizer, vai faltar ou vai ficar pesado para alguém, porque alguém vai ter que fazer por ela. Então em tudo tem que ter unidade. Quando Deus fala assim para nós termos unidade, não é somente aqui na igreja. Na igreja é bom porque a gente vai avançar e as portas do inferno não vai prevalecer. Então a gente vai poder fazer o que a gente quer, pro bem, tá? Quem está entendendo? Então pega isso para você, onde você estiver, ande em unidade. Se a pessoa não gosta de você, tenha unidade com ela mesmo assim, porque assim você vai conhecer ela melhor e assim você vai ter outra interpretação de quem ela é. Quem está entendendo? Vamos continuar? Para não ficar muito longo, eu gostaria que vocês colocassem de pé agora, e eu gostaria que você fechasse seus olhos para me ler essa mensagem, ou para você também olhar no teu telão aqui, ó. Vamos lá, olha isso. Olha comigo, é melhor. Fecha os olhos não. Olha isso aqui.
João 17, 21, 23. Agora você imagina, depois que eu falei tudo isso para você, imagina Deus precisar orar. Você já ouviu isso? Deus precisa orar? Você nunca ouviu isso, sim ou não? Mas porque para você ver quanto ele almeja isso sobre unidade, ele precisa orar. Dá uma olhada. Para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Jesus estava orando para que para que o propósito que ele criou, a ideologia lá do princípio, estivesse na igreja. Porque ele sabia que se existe confusão entre o lado esquerdo e o lado direito, as pessoas lá fora que veem isso, elas vão falar assim: eu não quero fazer parte disso. Mais ou menos isso, está conseguindo entender? Continuando, 22, Jesus orando: dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Ele estava declarando para o Pai, orando: você me deu uma glória, só que eu dei para meu povo, para os meus discípulos, para que eles fossem como nós somos, Pai. Jesus se declarando. 23, eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Jesus estava aqui orando para Deus, porque a única razão dele estar orando é que ele queria que eu e você fôssemos um, como ele é com Deus. Eu sei que você já ouviu falar: ama o teu próximo como a ti mesmo. Era mais ou menos isso que Jesus estava falando: cara, seja um comigo e eu vou ser um com você, e assim a igreja vai crescer. Assim as pessoas vão conhecer Jesus, as pessoas vão ter vontade de andar com Jesus, de seguir esse caminho, de ver, porque antes você só ouvia falar e agora você está vendo. Então você quer, você almeja que as pessoas também vejam. Quem está entendendo? Agora sim eu peço que você feche teus olhos. E só você que sentiu no coração de receber essa unidade, de tentar mudar, vem aqui à frente agora, que nós vamos orar por isso agora. Você vai vir até a frente e nós vamos declarar que a unidade, ela vai vir, independente do que acontecer, independente do que falarem, independente daquilo que está acontecendo em nosso lar, independente das lutas, das circunstâncias, você vai se tornar cego para isso. Você vai se tornar cego para esse tipo de coisa na tua vida. Espírito Santo, nós pedimos que o Senhor venha. Nós não queremos mais ser pessoas com pensamentos contrários e diferentes da igreja. Nós queremos ver, sim, Senhor, a tua oportunidade para que o mundo veja que nós somos um. Deus, nós oramos agora para que os teus filhos recebam o espírito de unidade aqui. Libera sobre a igreja um espírito de unidade, de comunhão, de amor, de paz. Estenda, Senhor, os teus ouvidos à igreja. Que nesse momento eles recebam a tua oração, Senhor. Como o Senhor quer que o Pai e você sejam um, que a igreja receba essa unidade. Pai, nós declaramos aqui agora o espírito de unidade sobre essas pessoas que estão aqui, sobre cada coração, sobre cada mente. Derrama um espírito de unidade para que a igreja vença. Derrama um espírito de unidade para a igreja
não ficar vagando no mundo com pensamentos errados. Aumenta a vontade pela unidade. Aumenta a vontade pelo amor. Que essas pessoas entendam o propósito da tua unidade, Pai. Porque se queremos que a igreja avance, se queremos que vidas sejam resgatadas pelo teu amor, nós precisamos andar em unidade. Sem unidade, nada do que a gente vai fazer vai acontecer certo. Nós pedimos agora que a tua unção venha forte sobre essa igreja, Pai. Toma cada coração, toma cada mente aqui, Senhor Jesus, que valores contrários a esses sejam quebrados agora. Pai, nós queremos declarar também que o espírito de orfandade seja quebrado agora pelo espírito da unidade. Senhor Jesus, quebra o espírito da orfandade aqui nesse lugar. Que se levantem pais para esse Brasil. Que se levantem pais para essas comunidades, da Marconi, da São João, do Singapura. Nós pedimos, Pai, que o Senhor faça com que a igreja entenda qual o propósito da unidade. Que as mentes, os corações, os valores sejam trocados. E que aos poucos nós entendamos aquilo que o Senhor tem para nós. Senhor Jesus, nós oramos agora, porque queremos ser libertos de toda a escravidão que há na nossa mente. Senhor, de toda falta de interpretação, nós queremos pedir que o Senhor arranque de nós. Nós pedimos que o Senhor faça com que nós entendamos as coisas com olhos bons, que os nossos olhos sejam bons, para que nós possamos andar na luz, que os nossos olhos sejam bons, para que nós possamos fazer as coisas certas. Nós pedimos aqui em nome de Jesus.